Bem, agora a gente vai falar sobre uma doença que é cada vez mais comum na humanidade, o transtorno obsessivo compulsivo. E quem está aqui para abordar este assunto é o psicólogo Benomi Silberfarb. Tudo bem? Tudo bem. Assim que se pronuncia? É assim que se pronuncia. É um prazer estar contigo e estou à tua disposição para as tuas perguntas. Seja bem-vindo ao TPM. Eu posso chamar de doença? Não sei se eu me expressei bem. É uma doença o transtorno obsessivo compulsivo? Eu te diria que é um transtorno da ansiedade, um dos transtornos da ansiedade. Nós estamos falando de doença, estamos falando de um fator médico e estamos falando em cura. E transtorno de ansiedade não tem cura, né? E a gente pode explicar depois por quê. Não é uma patologia. É uma psicopatologia, na realidade, ligada adaptativamente aos alertas e às ameaças, né? E que, na realidade, na ansiedade é super mega valorizado mais do que em qualquer outra situação. Quais são os sintomas, doutor? Como é que eu sei? Porque hoje em dia é comum, as pessoas às vezes têm uma mania ou um tique, né? E ele tem toque, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, como se fosse generalizado. Como é que eu sei o que é o transtorno obsessivo compulsivo? Para a gente entender isso, eu teria que te conceitualizar primeiro o que é a ansiedade. A ansiedade é uma característica biológica de todos os seres humanos que antecedem situações de perigo real ou imaginário, marcadas por sensações muito ruins no corpo, como sudorese nas mãos, taquicardia, impressão que o coração vai sair pela boca, enjoo, tontura, dá uma escuridão. Seria muito fácil dizer que qualquer mania que você tiver, você tem toque. Não funciona assim. Na realidade, as coisas ligadas ao toque estão ligadas ao sofrimento pessoal, ao comprometimento funcional, uma série de situações. Por exemplo, o toque é caracterizado por duas situações específicas, a compulsão e a obsessão. Hoje elas têm uma relação funcional. O que quer dizer isso? Você tem pensamentos obsessivos que invadem a sua mente, recorrentes, você não tem controle sobre eles, e para aliviá-los, aí vem a relação funcional, você tem algumas compulsões. Por exemplo, você tem pensamentos obsessivos sobre limpeza e contaminação. Aí você vai lavar várias vezes as suas mãos. Isso é um comportamento obsessivo ou compulsivo? Lavar as mãos seria a compulsão. A preocupação excessiva com a contaminação e com a limpeza é o pensamento. Então, o que acontece? É um pensamento distorcido. A terapia cognitivo-comportamental hoje, como primeira escolha, numa segunda etapa vai avaliar as crenças que estão por trás desses pensamentos e identificar os pensamentos distorcidos, dando dados de realidade, para que o paciente possa, aos poucos, tomar pé daquilo que é dentro da normalidade. Então, a gente tem várias técnicas no tratamento, uma parte comportamental e uma segunda etapa cognitiva, por isso chamamos cognitivo-comportamental. Quais são digamos, as doenças mais comuns de quem tem essa ansiedade que acaba se tornando um toque? As doenças, na realidade, os transtornos, todos eles se permeiam. Hoje nós temos um grupo de 5 transtornos importantes, que é o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático, a fobia social, o transtorno do pânico e a ansiedade generalizada, que é o conhecido TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Todos eles, na realidade, estão ligados a essa expectativa catastrófica da avaliação dos eventos diários, muito mais do que qualquer outra pessoa. A ansiedade, para a gente, na realidade, ela cumpre uma função adaptativa. Ela não veio para nos complicar, nem nos trazer de sabores e sensações corporais. Ela veio nos avisar que existem algumas ameaças, reais ou imaginárias. No entanto, o ansioso dá uma dimensão imaginária muito grande, tipo, eu tenho prova na sexta-feira, eu já tenho diarreia, e aí eu não vou, porque eu estou pensando que o meu professor, na realidade, está contra mim, eu não estudei nada, todo mundo na aula está olhando para mim, aí nós vamos entrar na fobia social, que é outro transtorno, e você está fazendo uma avaliação catastrófica daquilo que não é assim. Então, isto é ansiedade. Ela, na realidade, lá na pré-história, ela veio nos mostrar que o ser humano, na hora de enfrentar o perigo, ele tinha duas situações: fugir, ou enfrentar. Mas nós precisamos fugir, porque os animais eram gigantescos, o ambiente era extremamente inóspito e o homem precisava de uma explosão física. E nesse momento, o corpo é avisado: olha, tu está sob perigo, as mãos soam, o coração sai para fora, eu fico muito nervoso e a minha primeira reação é fugir. Portanto, a ansiedade nasceu de um processo de luta ou de fuga.
As formas como se manifesta a ansiedade é que as pessoas chamam, por exemplo, da pessoa que é hipocondríaca, que tem mania de estar sempre achando que está doente, ou aquelas pessoas que têm mania de limpeza. A forma como tu vai manifestar a ansiedade é que vai dar o nome, porque tem aquelas pessoas que tiram, como é que se chama, que tira o cabelo? Tricotilomania. Tricotilomania. Tá. Isso é uma forma de aliviar a ansiedade. O que eu quis dizer assim, dentro do toque, por exemplo, você falou antes que tinha vários tipos de toque. Não, o toque é um só. É um só. Existem toques mais graves, por exemplo, existe toque psicótico, onde você fabrica outro tipo de realidade para tentar se aliviar, né? Mas a hipocondria, por exemplo, é uma comorbidade. O que é comorbidade? É um outro transtorno que acompanha o toque. Tá? Normalmente os ansiosos, em geral, não só quem toca, tem medo de ficar doente. Por quê? Porque todo ansioso tem um medo intenso de perder o controle sobre todas as situações. Então você tem que estar sempre ligado, hipervigilante, em todo tempo, né? Por exemplo, quem tem medo de cachorro, que é uma fobia específica. Se você entrar numa multidão, tem 2.000 pessoas e um cachorro, o que ele vai ver primeiro? O cachorro. Então você tem uma coisa chamada viés atencional. Você presta atenção específica naquilo que preocupa você. Então a hipocondria, ela não é um toque. A hipocondria é um transtorno que acompanha quem tem toque, assim como a bipolaridade, assim como a depressão. Eu estou tanto tempo ruim com ansiedade, que eu me isolo, que eu tenho problemas, que eu começo a me entristecer, perder o prazer pelas coisas, me isolar. As pessoas são melhores do que eu. Meu futuro é uma porcaria. O que acontece? Você se deprime. Então é mais uma comorbidade, mais um transtorno que acompanha o toque. Quais são as causas do toque? O que eu me torno uma pessoa com toque? Bom, o toque é um transtorno da ansiedade. Veja bem, existem características genéticas importantes. Tá? Hoje, a ciência tem mostrado que as questões neuropsiquiátricas são muito importantes. O que quer dizer isso? Significa que existem reações químicas dentro do nosso cérebro que produzem determinados comportamentos, como, por exemplo, o obsessivo compulsivo. Dois autores importantes, em 1999, que é Riad e Palm, uma publicação científica dizendo que, na verdade, e são dois evolucionistas, que nós, por questão de sobrevivência, temos um recurso chamado situação involuntária de geração de cenários de risco. O que quer dizer isso? Para a gente não se expor fisicamente a alguma coisa e para treinar porque eu perca o medo, a minha mente cria cenários, né? Tipo assim, ó, eu hoje aqui na Ubra, eu vou chamar os bombeiros e vou testar uma situação de incêndio. Todo mundo sai correndo, simula macas e tal. No toque, isso lá nos primórdios da humanidade, isso foi um recurso para a gente criar cenários para que a gente se exponha ao perigo e treine. Para que quando surja uma situação de perigo, eu estou mais preparado. Só que nos pacientes que têm toque, isso aí é hiper mega dimensionado, a ponto de você ter que conferir várias coisas que você não tem certeza, tipo controle do carro, no controle do acionamento do alarme, o tapete antes de entrar na porta tem que estar alinhado, os quadros na parede, seu chinelo tem que estar do lado da sua cama paralelo, senão você não dorme bem à noite, você tem que bater 3 vezes na madeira, vai dizer, bom, todo mundo que bate 3 vezes na madeira tem toque? Não. Isso pode ser uma brincadeira, um ritual de família, né? Mas você faz isso todo dia. A frequência é extremamente importante. Né? Você, por exemplo, verifica toda noite a porta, é uma obsessão sobre segurança. E todo dia você vai, abre e fecha de novo, e abre de novo e fecha de novo. A intolerância à incerteza é muito grande. O banho de quem tem toque leva 1 hora, 1h20. Você, pô, mas o banho leva 10 minutos. Por quê? Porque nunca tem certeza que ele se lavou ou que ele se limpou. Quando ele termina o processo, ele vai, será que eu me lavei mesmo? Lava novamente. É muito comum adolescentes que têm toque, que começam na realidade dos 15 anos até os 25. Depois dos 40 é muito difícil desenvolver. A gente, em terapia, combina algumas técnicas. A mais importante hoje em terapia cognitiva chama-se EPR, Exposição e Prevenção de Resposta. A gente descondiciona o paciente a ficar 1h30 no banho. Bota um relógio no banheiro para ele. Hoje vocês tomam 1h20, né? Mas amanhã o banho vai ser de 1 hora, depois de 50 minutos, depois de 40, de 30. O que acontece? O nosso cérebro busca o equilíbrio, a homeostase. Repetição de estímulos iguais a esse fazem com que se torne um hábito. Portanto, ele vai passar a tomar banho 10 minutos ou 12 minutos e fica naquilo. Nós diminuímos, assim, os comportamentos evitativos. São aqueles em que você evita porque traz sofrimento. E o paciente que tem toque, ele sabe que tem toque, Sim.
ele procura ajuda ou é a família que diz tu precisa de ajuda? Você tem várias situações. Todo paciente que tem toque é consciente do que faz, só que ele não consegue evitar. Tá? Por exemplo, os pacientes têm uma dificuldade muito grande de procurar psicoterapia, porque esses pensamentos são tão bizarros e tão estranhos que eles se envergonham de dizer para os familiares ou até mesmo para o terapeuta, dizendo, por exemplo... Vou dar um exemplo para você, é muito comum. Fizeram uma pesquisa em São Paulo, num hospital, 400 mulheres que recém tiveram um filho, fizeram uma pesquisa, e o primeiro pensamento que elas tinham, obsessivo, era de que elas não conseguiriam cuidar dos filhos, e vem o pensamento bizarro, vou atirar meu filho pela janela. 36% das mulheres pensaram isso. Você sabe quanto representa isso? Isto é um pensamento obsessivo, né? E o que elas faziam para se aliviar? Batiam na cama, né? Contavam mentalmente 20 cruzes, porque algumas eram religiosas e pensavam em alguma entidade, por exemplo, representativa, e contar 15 cruzes mentalmente aliviava a ansiedade de pensar em atirar o filho. Isto é um pensamento obsessivo e uma compulsão. O senhor falou em mulheres. Uhum. Quem tem mais toque, homens ou mulheres? Mulheres. De 0 a 10, eu te diria 3 homens e 4,5 a 5 mulheres teriam toque. Hoje no Brasil são 4 milhões de portadores de toque, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. É muita gente. Hoje é o 5º transtorno no mundo de maior comprometimento, é o transtorno obsessivo-compulsivo, porque ele é crônico, não existe cura. Aí, poxa vida, para que tratamento? O tratamento vai fazer com que você se adapte novamente, né, à sociedade, aos amigos, às suas questões funcionais. Aí pergunto, mas por que não tem cura? Porque todos nós nascemos com respostas automáticas de medo para nos preservarmos vivos. Essas respostas automáticas e biológicas não podem ser supridas. Portanto, você não tem como eliminar um transtorno de ansiedade. Você tem como aprender a regular novamente, adaptativamente o transtorno. Então, para finalizar, o senhor tem como dar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo para controlar essa ansiedade, porque um grande número de pessoas hoje em dia sofre de ansiedade, né? Eu diria o seguinte, é um transtorno que a gente pode procurar ajuda. Hoje a terapia cognitivo-comportamental oficialmente é a primeira escolha para tratar de todos os transtornos de ansiedade. Eu em consultório, a primeira coisa, quando a gente explica para o paciente por que ele tem ansiedade e por que as coisas estão assim, ele diz assim, mas é isso que eu tenho? A explicação é relativamente simples, né? Só que o corpo é marcado por sensações muito ruins. Hoje, praticamente 70% da entrada das pessoas no cardiologia não tem problemas cardíacos. Porque as sensações do ataque do pânico ou da ansiedade aguda do toque, é que você tem um aperto, o coração vai receber pela boca, a primeira coisa que você vai é para um cardiologia. O que eu dou na primeira consulta para o paciente hoje? Ensinar uma respiração, especificamente para reduzir bastante a ansiedade. Chama-se respiração abdominal ou respiração diafragmática. A gente, infelizmente, respira errado hoje. A gente respira pelo peito, né? E quando você está muito ansioso, a primeira coisa que você quer fazer, e você está assim, ó, é botar mais oxigênio que eu preciso respirar. E você provoca uma coisa chamada hiperventilação, que é ter uma dor abdominal muito forte que você está botando oxigênio. Qual é a recomendação? Se você está começando a ficar ansioso ou sabe identificar o pródromo, ou seja, aquele primeiro início, faça o seguinte, se prepare, você não respira pelo peito. Se você tem dificuldade, coloque um livro na sua barriga, né? Inspire pelo nariz e levante só o abdômen, só a barriga, segure. 1, 2, 3 e respire pela boca. Esse movimento, que coloca 8 vezes mais oxigênio para dentro da gente, aciona um sistema nervoso chamado parasimpático. É aquele que aumenta a produção de alguns neurotransmissores que nos acalmam e que baixam o circuito do estresse. Portanto, a respiração diafragmática é fundamental. Por quê? Relaxamento e ansiedade são totalmente incompatíveis. A pessoa que aprender a relaxar não vai ter ansiedade. Portanto, a terapia cognitiva, a primeira coisa que faz o paciente é aprender a relaxar, para esbater os sintomas. Porque o que é ruim para nós não é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Isso é fundamental. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui no TPM, pelos esclarecimentos sobre toque. Bem, para quem quer saber mais detalhes dos contatos do Dr. Benomi, entra no site www.ubratv.br/tpm.